Hoje nós teremos o nosso terceiro Hope Woman, nossa reunião de mulheres escolhidas do Senhor, mulheres que trabalham, mulheres que não têm medo de servir na casa do Senhor, mulheres que não têm medo de orar, de interceder pela sua família, pela sua casa. Nós somos guerreiras, mulheres que trabalham fora, mulheres que trabalham em casa, dupla jornada. Avós que já cuidaram dos seus filhos, que cuidam dos seus netos. Pensa se nós não somos valorosas, se nós não temos um valor especial diante de Deus. E nós vamos estar então falando um pouquinho nesta noite sobre gerando um milagre. Como a Rê disse, né? Gerando um milagre já nos leva, já nos remete à gestação, não é verdade? E nós vamos estar falando hoje sobre um milagre que também envolve a gestação de uma criança. Se você trouxe a sua Bíblia, ou no seu celular, ou acompanhando aqui no telão, nós vamos estar lendo em 2 Reis, no capítulo 4, no versículo 8 até o 17. Só que em casa eu gostaria que você lesse do 8 até o 36, só para você pegar um pouquinho mais de gosto pela mensagem, pela palavra, porque a gente não tem tempo de ler todo ele, né? Então nós vamos ler só um pedacinho e no decorrer da mensagem eu vou pulando para esses outros versículos. Amém? Acharam? Então vamos lá. A minha Bíblia está um pouquinho diferente, mas se você quiser seguir ali também, tá tudo certo. Sucedeu a Sunamita e o seu filho. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer o pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamo-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, pare ali e retirará, para descansar. E sucedeu um dia que veio ali e retirou-se aquele quarto e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. E chamando-a, ela se pôs diante dele. Porque ele dissera, disse-lhe: eis que tu nos tens tratado com todo desvelo, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou aos chefes dos exércitos? E dissera ela: eu habito no meio do meu povo. Aqui diz, a minha família cuida bem de mim, na linguagem nova, né? Então disse ele, que se há de fazer, pois por ela. E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama, e chamando-a, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. Feche os seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Senhor, graças nós te damos, pois tu és bom, pois a tua misericórdia, Senhor, tem sido conosco. A tua palavra, Senhor, é vida e eficaz em nossas vidas. Que o Senhor esteja usando a minha vida, que o Senhor esteja abrindo os nossos ouvidos, os nossos corações, para que nós possamos estar atentas ao que o Senhor tem para nós nesta noite.
Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridas, o relato de 2 Reis 4, do versículo 8 até o 36, como eu disse, conta uma história de uma mulher onde as pessoas não sabem o nome dela. Ela só é conhecida como a mulher sunamita. E por que ela é conhecida dessa forma? Porque ela tem uma referência à cidade aonde ela mora. A cidade se chamava Sunem. Daí vem sunamita. E o que quer dizer esta palavra Sunem? Olha que coisa mais linda. Quer dizer lugar de descanso. Sunem, lugar de descanso. Aqui Deus já começa a falar conosco a importância, né? Como é importante para nós gerarmos um milagre. O que nós precisamos para gerar um milagre? Nós precisamos de um lugar de descanso. Nós precisamos estar em repouso. Não é uma louca desvairada, gritando. Não. Nós temos que estar em repouso, descansando no Senhor, para que este milagre seja gerado em nós. Nós precisamos aprender a manter a calma. É difícil? Para algumas mulheres, sim. Para outras é mais fácil. Mas nós precisamos aprender a manter a calma, a confiar em Deus quando nós depositamos algo nas mãos do Senhor. Deus pode, querida, gerar milagres maravilhosos em nossas vidas. Ele não só pode, como Ele quer gerar milagres em nossas vidas. E a história, né, desta mulher nos revela que ela não tinha filho, né? Aqui mostrou, nós lemos um pedacinho que fala que ela não tinha filho, por motivos de idade, por motivos de saúde, nós não sabemos, né? A Bíblia só relata que eles já eram de idade, já eram idosos. E nós sabemos, né, que quanto mais tarde nós queremos ter filhos, mais difícil vai ser você gerar uma criança. Então a probabilidade desta mulher ter um filho era praticamente zero. Praticamente zero. E a história também nos relata que ela era uma mulher observadora, que ela era uma mulher generosa, hospitaleira, e era uma mulher rica. Quase perfeita, né? Não é? Quase perfeita essa mulher. E dentre várias lições que nós podemos tirar, que nós podemos aprender com este texto, eu separei 3 para nós. A primeira aplicação para gerarmos um milagre: tenha um coração aberto para ouvir a Deus. Tenha um coração aberto para ouvir a Deus. No verso 9, a mulher disse ao marido: sem dúvidas, esse homem que sempre passa por aqui é um santo homem de Deus. E essa mulher nos mostra a sua sabedoria e a sua capacidade de discernir, pois foi ela quem alertou o marido de quem era aquele homem que passava por ali. Foi ela, bem, querido, Mo, eu chamo o meu de Mo. Mo, sabe aquele homem que está passando por ali? Sempre ele passa aqui na cidade, sabe quem é? É um homem de Deus. Ela que acendeu a luzinha ali pro esposo dela, porque ela ouvia as mensagens que o profeta pregava, ela via o testemunho daquele homem, que era um santo homem de Deus, ele dava bons testemunhos. E a sunamita notou que Eliseu não era qualquer homem, ele era diferente, tinha algo diferente naquele homem, e esse algo diferente era o Espírito de Deus, que habitava sobre ele, e sobre muitos outros, né? Sobre muitos outros profetas
que andaram e pregaram com Jesus. O profeta Eliseu, ele representava o próprio Deus naquela época. Então esses profetas que pregavam, que faziam milagres, que curavam, eles eram vistos, né? Eles eram representantes do próprio Deus na terra e naquele momento. E trazendo para nós, queridas, nós precisamos ter um coração aberto para ouvir Deus falar conosco. Precisamos aprender, se ainda não aprendemos, a sermos mulheres sábias, mulheres observadoras, mulheres que saibam discernir a verdade, que saibam discernir a mentira. Nós temos que ter essa sabedoria, esse discernimento. Quando nós batermos o olho, quando nós olharmos para tal situação, nós temos aquele discernimento, se é ou não de Deus. E você sabia que Deus fala conosco até mesmo no silêncio? Por isso que nós precisamos aprender a ouvir. Esta mulher, ela era sábia, ela tinha esse poder de ouvir tudo que o profeta Eliseu pregava quando passava pela cidade de Sunem. E Deus, queridas, não precisa de muito para fazer muito por nós. Sabe por quê? Porque Ele é especialista em gerar milagres. Deus não precisa de muito, mas Ele pode fazer muito por você. Porque Ele é testemunho, Ele é especialista em fazer milagres, em gerar milagres. Nós conhecemos, né, ele não morreu ainda, nós conhecemos um rapaz que se chama Eduardo, e uma certa vez, ele trabalhava com Elias na GM, ele pediu para que nós fôssemos até a casa deles, para fazer uma visita, para conversar um pouquinho, e eles estavam com um problema no casamento. E o problema era justamente a falta de ter filhos, porque a esposa não conseguia engravidar. E nós fomos lá, conversamos, levamos uma palavra, oramos com eles, e ele abriu o coração para nós. E ele disse que ele se achava indigno de estar na presença de Deus e orar, pedindo um filho. Ele se achava indigno de fazer essa oração. E o Elias falou para ele: não, Eduardo, Deus não enxerga você como eu te enxergo, como nossos amigos na fábrica te enxergam. Deus olha com um olhar totalmente diferente. Ele quer que você se achegue a Ele. Faça a sua oração. Ah, mas Elias, eu não sei orar. Ué, você sabe conversar comigo? É a mesma coisa. Orar é você conversar com Deus. Exponha a Ele a sua situação. E ele o fez. Nós fomos embora. Ele entrou dentro do quarto, se ajoelhou, chorou, pediu perdão a Deus, fez a sua oração e mostrou a Deus o quanto ele queria ser pai, o quanto ele queria ter um filho. E Deus, ele é tão generoso, queridas, ele é tão bom, que a mulher dele engravidou. A mulher dele engravidou, logo em seguida. E sabe do quê? De gêmeos. Um casal de gêmeos. Deus deu a eles um casal de gêmeos. Não foi um filho, foram 2 filhos. E eles são a coisa mais linda que o Senhor tem dado a eles. Deus só precisa de um coração aberto para ouvi-lo. Deus só precisa da nossa fé, da nossa fidelidade. Ele não precisa de muito para agir por nós. Não se preocupa, querida, se você não tem nada a oferecer a Deus, ou se você tem pouco a oferecer a Deus, ou se você é rica, se você tem muito a oferecer a Deus, como a sunamita. Não se apegue com isso, não se prenda a isso, porque a onipotência de Deus, ela trabalha em nosso favor. Mas e o que vem a ser a onipotência de Deus?
é que Deus tem um poder ilimitado. O Eduardo queria um filho. O poder de Deus é ilimitado. Ele ganhou 2 filhos. E não é 2 meninos ou 2 meninas, foi um casal. Porque tem gente, né, vai tentando, até vir um menino, uma menina e não vem, né? O dele já na primeira veio um casal. Quer dizer que Deus, que Ele pode fazer qualquer milagre. Qualquer milagre. Ele faz além das nossas expectativas. Qual era a expectativa daquele moço? De ter o quê? Um filho. E Deus foi além da expectativa dele. Deus deu 2 filhos. E Deus não começou o milagre na vida dessa mulher de qualquer maneira, ou de qualquer jeito, né? Não. Deus começou o milagre na vida desta mulher, na vida do nosso amigo, do Eduardo, através de uma pessoa. Através de quem? De um homem de Deus. Para que este milagre fosse gerado. Não foi de qualquer jeito. Deus falou, não, vem aqui, vou pegar esse homem de Deus, eu vou levar ele até a mulher sunamita, e ele vai orar, ele vai abençoar, ele vai declarar a gravidez sobre a vida dela. Então teve todo um agir, todo um mover. Não foi de qualquer jeito, não foi assim, não. Deus trabalhou perfeitamente, de formas que tudo fosse se encaixando, que tudo fosse dando certo, para que pudesse então gerar um milagre na vida daquela mulher, na vida dos nossos amigos. Mas como Deus é onisciente, não é verdade? Ou seja, Ele sabe de tudo, Ele sabia que faltava algo na vida daquela mulher. Assim como Deus sabe que falta algo na nossa vida. Você pensa que Ele não está vendo? Ele está vendo. Mesmo que você não tenha pedido nada, Ele sabe que falta algo na minha e na sua vida. Deus conhece o nosso coração e basta. Não precisa de mais. É só isso que precisa para que nós possamos ser abençoadas, sermos graciadas pelo milagre que o Senhor há de dar para cada uma de nós. A nossa segunda aplicação para gerar o milagre é: tenha um coração aberto para investir no reino de Deus. No versículo 10, gente, como passa o tempo, né? No versículo 10, vamos construir um quartinho para Ele. Ser generosa, ser generoso, é uma das virtudes mais belas, mais valiosa de um ser humano. A generosidade. E isso a gente não compra, a gente não ganha, a gente não conquista. Está lá dentro. Está lá dentro de nós. A nossa generosidade vem de lá de dentro do nosso coração. E aí ela sai para fora. E assim nós conseguimos abençoar todos aqueles que estão ao nosso redor. A generosidade que vimos na mulher sunamita, em alimentar não só Eliseu, mas também o seu moço que trabalhava com ele, Geazi. Não só alimentando eles, mas construindo o quartinho. O tempo que ela levou se dedicando para fazer este quarto para ele, com todos os utensílios que ele precisava. Os detalhes, o capricho que com ele, como ela trabalhou para fazer com que tudo ficasse perfeito, para que ele pudesse repousar naquele lugar. E a Bíblia nos revela que há mais felicidade, há mais prazer em dar do que receber. Você já teve essa experiência de dar algo para alguém e essa pessoa ficou até envergonhada, emocionada pelo gesto de generosidade que você teve com ela?
É muito melhor você dar do que você receber. Te coloca numa posição diferente, né? Te coloca numa posição de generosa. É algo assim lindo, profundo nas nossas vidas. E uma pessoa generosa, querida, que ama a Deus, que tem prazer de investir no reino de Deus, ela não faz as coisas pensando em retorno, em ter algo, em ser abençoada. Isso é automático. A pessoa que ama, que gosta de servir, ela não espera reconhecimento de alguém. O único reconhecimento que você deve esperar vem de lá de cima, de Deus. E o profeta, ele observou essa generosidade na sunamita, enquanto ele comia na casa dela, enquanto ele estava dormindo no quarto. E o engraçado, eu lendo a história, ela não fez isso por interesse, por barganha, sabe? Eu vou fazer isso para que eu possa ganhar o meu filho, eu vou fazer isso para que eu possa ganhar alguma coisa. Não. Ela fez porque ela sabia quem era aquele homem. Ela usou de uma motivação certa. E qual era essa motivação dela? Era estar perto. Ela queria estar próxima do homem de Deus. Ela queria estar próxima da presença de Deus. E aqui a gente vê que essa vontade da sunamita de estar próxima, de estar ali ouvindo, de estar buscando, de ter mais conhecimento da palavra de Deus, é algo assim que realmente é de quem ama investir na obra de Deus. É um gesto, um ato de quem tem prazer de vir à casa do Senhor e fazer algo, de limpar, de arrumar, de colocar um vaso de flores, de construir uma casinha para o profeta, um quartinho. Olha eu já aumentando, uma casinha, um quartinho. Daqui a pouco estamos na mansão, é um quartinho para o profeta. Porém, quando o profeta subiu para o quarto para ele descansar, ele reparou nos detalhes. Queridas, eu sou muito detalhista. Quem me conhece sabe. Eu gosto de combinar tudo, eu sou toda combinadinha. Até a minha professora que me dá aula, ela falou assim: nossa, Célia, você está sempre combinando. Você combina a calça com a blusa, com o tênis, com isso. Eu tenho essa, eu não sei se é problema, se eu posso dizer que é problema. Ou se é bom gosto. Vamos falar que é bom gosto, vai. Eu tenho isso de mim, eu gosto de ficar combinadinha. E ele viu, né, toda aquela organização, tudo muito bem feito, tudo muito caprichoso. E ele ficou meio que incomodado com aquilo. Puxa vida, ela fez tanto por mim, ela tem se dedicado tanto para fazer, né, por mim, pelo meu amigo, pelo meu companheiro. O que eu posso fazer por ela? O que eu posso fazer? Alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa por ela. E no versículo 13, o profeta diz: ser grato pela bondade dela. Tipo assim, ô sunamita, eu sou muito grato pela sua bondade, pelo seu cuidado, não só comigo, mas com o moço, né, que está ali comigo. E ele faz uma pergunta: o que eu posso fazer por você? Aí ela responde: não, a minha família cuida muito bem de mim. Tipo, eu não preciso de nada. Essas, né, trocando pelas minhas palavras, eu não preciso de nada. A minha família cuida muito bem de mim. E Eliseu fica incomodado e ele quer retribuir de alguma forma tanta gentileza que vinha da sunamita. Eliseu conversando com Geazi, né, são amigos ali, conversando com ele. Aí ele falou assim: ô Geazi, me dá uma luz aí, vai. O que a gente pode fazer para abençoar a sunamita? A Geazi foi mais rápido que ele pôde. Bom, ela não tem filho. Ela não tem filho. E o marido dela é idoso. Aí já viu, né? É idoso. Ela também já não tem filhos. Vai ficar difícil nesse milagre aí, não vai? O profeta vê
uma grande oportunidade para estar então abençoando a gentileza daquela mulher. E aí ele faz algo assim tremendo. Ele pede para que Geazi vá lá e chame ela. Geazi foi. Sunamita, sobe lá, o profeta está te chamando. E ela foi. Só que ela nem imaginava o quê? Acho ela que pensou, ele vai querer alguma coisa para comer. Não. Ele chamou ela para estar orando e profetizando um filho. E de fato, queridas, o milagre aconteceu. Depois de um ano, a mulher engravidou e estava com o seu filho nos braços. Né? Quando ele retornou de novo para a cidade, que ele foi até a casa dela, ele viu a Sunamita com um bebê, com uma criança no colo. E ali, meninas, nós podemos ver que o nosso investimento, o investimento da Sunamita na obra de Deus, no reino de Deus, ele produz milagres. Você vê que ela não fez barganha com ninguém, ela não pediu nada. Só que o testemunho dela de ser generosa, ele produz milagre, ele produziu uma recompensa. E Deus, queridas, ele tem prazer em nos abençoar. Ele tem prazer em agir um milagre na nossa vida. Nada é em vão no Senhor. Nada. Tudo tem um propósito. E tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo tem um propósito. A Renata demorou para engravidar? Tem um propósito. Eu não consegui casar ainda? Tem um propósito. Agora eu casei? Tem um propósito. Tudo tem um propósito. A nossa vida está nas mãos de Deus. Então tudo que Ele fizer, tudo que acontecer tem um propósito de Deus para nós. Precisamos investir o nosso relacionamento, o nosso tempo. E precisamos estreitar os laços, ser íntimas do nosso Senhor Jesus. Assim como nós somos íntimas do nosso marido. E quando nós investimos no reino de Deus, Ele nos leva, como nós cantamos, a lugares secretos. É ali que Ele vai fazer o milagre. É nesse lugar secreto que nós teremos experiências profundas e nós seremos marcadas pelos milagres que o Senhor há de fazer em nossas vidas. São nesses lugares secretos. Tenha um coração aberto para investir na obra e no reino de Deus. Porque Ele nos chamou, Ele nos separou e é Ele quem vai nos capacitar para fazermos a obra da maneira que Ele deseja que nós façamos. A nossa terceira aplicação para gerar o milagre: mantenha um coração aberto. Agora vai ficar difícil. Mantenha um coração aberto, mesmo na dor. Agora estreitou, né? É difícil, não é? Quem já passou por uma dor profunda, não é uma dorzinha de cabeça, uma dor de rasgar o peito mesmo, aquela dor terrível, sabe que é difícil manter o coração aberto mesmo nesta hora para Deus. E a Sunamita, ela mandou um recado para o marido dela: ô bem, chama o moço dos seus servos, pode ser qualquer um, chama o moço, manda ele arrumar uma jumenta para mim, porque eu vou até o profeta, eu preciso falar com ele. E nós vamos ler aqui no versículo 23, que o marido dela responde assim: por que hoje? Não é festa da lua nova, não é sábado. E ela, porém, respondeu: não se preocupe. Presta atenção no que eu estou dizendo aqui, porque você vai entender lá na frente. Não se preocupe. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. O que tem te preocupado nesta noite? O que tem tirado as suas noites de sono?
Pensa aí. Qual seria a nossa reação se nós estivéssemos no lugar desta mulher que acabou de perder seu filho, que acabou de ver o seu milagre indo embora? No mínimo, né? Vou falar por mim. No mínimo, se fosse eu ficaria. Porque eu acho que eu teria 1000 razões e 1000 direitos de ficar do jeito que eu vou falar que eu ficaria, tá bom? Isso é a Célia, não é a Sunamita, tá? Eu ficaria, no mínimo, muito brava. Muito brava. Eu choraria. Eu ia gritar. Eu ia espernear. Eu ia ficar muito brava. Eu não ia querer ver a cara desse profeta nem tão cedo. E provavelmente eu ia desmontar o quartinho que eu fiz para ele. Provavelmente eu ia desmontar o quartinho que eu fiz para ele. Mas a Sunamita, ela não agiu dessa forma como a Célia. Ela não entrou em desespero. Mesmo vendo seu filho morto, mesmo vendo seu milagre indo embora, ela não entrou em desespero. Ela não se revoltou. Ela não murmurou. E nem passou pela cabeça dela de desmontar o quartinho. Essa mulher é top. Eu já tinha batido umas marretas lá. Pelo contrário, queridas, ela manteve o seu coração aberto, mesmo na dor. Que mulher determinada, mulher corajosa, que mulher forte. Nada e ninguém ia impedir a Sunamita de chegar até o profeta Eliseu. E lá bater um papinho com ele. Quando ele viu que a mulher estava chegando próximo, aonde eles estavam acampados, ele pediu para que Geazi fosse ao encontro dela. E ele foi, ele obedeceu. E no versículo 26 diz assim, ele chegando e falando com ela: está tudo bem com você? Está tudo bem com o seu esposo? Está tudo bem com o seu filho? E ela responde: sim, está tudo bem. Como que uma mulher que acabou de perder seu filho responde isso? Que está tudo bem. Queridas, ela não ficou em casa se lamentando. Ela não ficou em casa chorando, murmurando. Ela foi em busca de quem poderia fazer algo por ela. Ela foi em busca do profeta, da solução do seu problema. Ela não ficou em casa se lamentando. Ela largou tudo, largou seu marido, pegou o jumento e caminhou em direção a quem poderia fazer algo por ela. Onde nós temos buscado a nossa ajuda para as nossas dores, para os nossos problemas, para as nossas percas. Onde nós temos ido buscar essa ajuda? Ela foi até o profeta, que ele representava a Deus ali naquele momento. E nós, queridas, nós precisamos também buscar a Deus nesses momentos difíceis que todas nós podemos passar um dia, ou que nós já passamos, ou que nós possamos vir a passar também. E nós precisamos aprender a parar de se lamentar, de se vitimizar. Eu conheço mulheres que sofreram há 5, 10 anos, 15 anos lá atrás. E ainda hoje elas sofrem. Ainda hoje elas se colocam como vítimas. Ainda hoje elas não conseguiram superar a perca ou de um filho, ou do marido, ou da mãe. E elas sofrem até os dias de hoje. Diante de qualquer situação, que nós possamos enfrentar, nós devemos estar debaixo das mãos de Deus, ou na presença de Deus.
Vocês acham que ela não estava sofrendo? Vocês acham que ela não gostaria de estar chorando naquele momento? Vocês acham que o coração dela não estava quebrado? Sim, queridas, ela estava profundamente sofrendo a perca do filho. Mas o que ela disse ao marido? Não, lembram? Não se preocupe, ela disse para o marido. Sabe por quê? Porque ele, até aquele momento, ele não sabia da morte do filho deles. Até aquele momento ele não tinha nem noção de que o menino estava lá no quartinho, deitado na cama do profeta e morto. Ela estava nessa batalha sozinha. E muitas das vezes nós vamos estar sozinhas também, lutando. Só que Deus é conosco. O Senhor é conosco. E a nossa confiança, queridas, ela deve estar no poder sem limites de Deus. Nós temos que depositar essa confiança. Porque, como eu disse, Deus, ele não tem limites para agir em nosso favor, para fazer milagres, para gerar milagres em nossa vida. A sunamita, ela confiou na única pessoa que podia fazer algo por ela. Ali, ele era a única pessoa. E ela confiou que ele podia fazer algo. E nós também podemos confiar nessa pessoa que está aqui em nosso meio. Está presente aqui conosco. E essa pessoa é o próprio Deus. É o nosso Senhor Jesus Cristo. No verso 25, a mulher disse a Eliseu: acaso eu lhe pedi um filho, meu Senhor? Não lhe disse que não me desse falsas esperanças? O profeta não entendeu nada do que ela estava falando naquele momento. Mas ele percebeu, ele sentiu que algo estava angustiando o coração daquela mulher, que ela estava aflita pelo que estava acontecendo. E Eliseu mandou então que Geazi fosse ao encontro desta criança. Chegando lá, ele se deparou com o menino morto. E ele pediu para que Geazi colocasse então o seu cajado sobre ele, e nada adiantou. Mas a fé daquela mulher, queridas, ela era tão grande que no versículo 30 diz assim: tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida, não voltarei para casa, se o Senhor não for comigo. Eliseu, mais do que rápido, mais do que ligeirinho, correu para a casa daquela mulher. Foi lá e não foi assim, o milagre não foi gerado de uma forma muito rápida. Não, ele entrou no quarto, ele foi orar, ele deitou em cima do menino, 2 vezes isso. Colocou os seus olhos em cima dos olhos dele, colocou o nariz em cima do nariz do menino, colocou a sua boca na boca do menino, abriu os braços em cima dos braços do menino. Ele levantou, andou para lá, andou para cá e voltou novamente e fez tudo de novo. Aí ele viu o menino espirrando. 7 vezes aquele menino espirrou. E aí ele abriu os olhos e voltou à vida. Olha que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. E aí ela caiu aos pés do profeta, agradecendo o que ele tinha feito por ela. Quantas lições profundas e lindas nós podemos tirar desse texto. Quando nós estivermos passando por qualquer tipo de luta ou dor, não perca a sua fé, não perca a sua esperança, não perca o seu foco, que é Jesus Cristo. Mantenha-se o seu coração aberto, mesmo no momento de dor. Deixe ele aberto, porque Deus vai agir. Não fique inerte, reage, ore, busque ajuda. Ore a Deus, fale com Ele. Porque se a presença do Senhor não for conosco, queridas, nós não conseguiremos gerar milagres. Nós não veremos, nós não participaremos desses milagres. Nós vimos tantas qualidades na mulher sunamita. Só que Deus, eu lendo, eu me senti inspirada para prosseguir nas minhas lutas. Porque eu não tenho um filho, eu não perdi um filho. Então a luta dessa mulher é muito maior do que as minhas lutas. A dor dessa mulher é muito maior do que a minha
dor. Então o que ela fez me incentivou a prosseguir, mesmo tendo lutas, mesmo tendo dificuldades, mesmo estando sentindo dor. Deus viu além das qualidades daquela mulher. Ele viu uma mulher cheia de fé, uma mulher cheia de esperança, uma mulher que honra a Deus mesmo nos momentos mais difíceis que ela está enfrentando. E se nós temos algo a aprender com esta história, é de que Deus tem um propósito em tudo. Ele levantou aquela mulher para providenciar um lugar de descanso para um profeta. Não foi por um acaso. E ela foi recompensada pelo seu sacrifício, pelo seu amor à obra. E de que forma, então? Gerando um milagre, gerando o seu filho. E Deus o abençoou novamente, podendo ver então a ressurreição do seu filho que estava morto. O nosso tema, queridas, nesta noite é gerando um milagre. Se coloque de pé. E eu quero que você feche o seu olho neste momento. Só você sabe qual é o milagre que você precisa nesta noite. Qual é o milagre que precisa ser gerado na sua vida nesta noite? É o meu marido que ainda não conhece ao Senhor, que não serve a Deus, que não ama a Deus? Ou eu quero casar, eu quero ter um marido, eu quero construir uma família, quero ter filhos, eu quero fazer uma faculdade, eu quero comprar uma casa, eu quero ser curada. É um milagre que você necessita nesta noite. E você vai orar e colocar nas mãos do Senhor e descansar. Comece gerando através da sua fé. Senhor, eu quero que o meu marido se converta. E eu vou começar então a ver o meu marido dentro da igreja. Vou começar a vê-lo louvando ao Senhor, levantando as suas mãos. Que seja um homem santo, um homem de Deus. Você sabe qual é o milagre que você precisa nesta noite ser gerado na sua vida. Não perca a fé, não perca a esperança. Deus vai além. Deus vai além das nossas expectativas, queridas. Não desista. Não desista. A Sunamita não desistiu do milagre dela. Ela foi em frente, ela foi buscar quem podia resolver o problema dela. Vá em frente. Não pare, não desanime. O Senhor está aqui conosco. É Ele quem pode resolver os nossos problemas. É Ele que pode gerar aquele milagre que tanto você sonha. Não tenha medo de crer. Não tenha medo. Crê somente. Nada é impossível para Deus. Saiam daqui nesta noite gerando milagre e tomando posse das coisas que o Senhor tem reservado para você. Vamos colocar diante de Deus, nas mãos do Senhor, o seu milagre, aquilo que você quer gerar nesta noite, amém? Senhor, graças nós te damos, ó Deus, pela tua palavra, Senhor. Tu és bom, tu és fiel, ó Deus. Pai, nós queremos nesta noite colocar em tuas mãos o nosso milagre, aquilo que nós temos buscado, Senhor, diante de ti. O meu esposo, ó Deus, que ainda não te conhece. Senhor, eu quero casar, eu quero ter filhos, eu quero construir uma família que te adore. Quero fazer, Senhor, uma faculdade. Quero conquistar, Senhor, a minha casa própria. Oh Deus, existem coisas, ó Pai, que só o Senhor pode. Aos olhos da medicina, aos olhos do médico, não tem, Senhor, solução para o meu problema, para a minha saúde. Mas eu creio no Deus que tudo pode. Eu creio no Deus que cura, que sara, que liberta, que renova, que salva. E nós colocamos os nossos milagres, ó Deus, em tuas mãos. E a partir desta noite, que nós possamos gerar
Jesus. Amém, queridas? Tome posse.